Desde que me entendo por gente, me ensinaram a abaixar a cabeça, a dizer sim, mesmo quando o meu coração gritava não. Eu era só uma menina quando ouvi pela primeira vez que mulher nasceu para servir. Servir o pai, depois o marido, depois os filhos, nunca a si mesma. Minha mãe repetia isso como um mantra, e cada vez que ela dizia, uma parte minha se calava por dentro. Lembro da pia cheia de louça, das mãos pequenas mergulhadas na água fria, da espuma cobrindo os dedos feridos. Eu lavava, enxaguava e sonhava. Mas nunca em voz alta, porque sonhar, naquela casa, era proibido. Eles diziam que eu devia ser grata. Tinha teto, tinha comida. Mas ninguém enxergava a menina ali dentro, cansada, sufocada, apagada. Aos 15 me deram de presente um avental. Disseram que era hora de me preparar para a vida real. Aquilo era o começo da minha sentença. Me acordavam às 5, café no fogão, pão na mesa, irmãos arrumados, pai satisfeito. Eu, escondida no silêncio, aprendendo a desaparecer. Mas por dentro, algo queimava. Um brilho teimoso, uma pergunta incômoda. E se eu não quiser ser só isso? Eu via pela janela da escola, as meninas, com cadernos rindo alto, livres, e eu ali, com cheiro de alho nas mãos e saudade de mim mesma. Um dia, escondida no quintal, encontrei um caderno velho no lixo. Comecei a escrever. Contava segredos pro papel. E pela primeira vez, minha voz tinha para onde ir. Mas minha mãe achou. Rasgou tudo. Disse que isso era coisa de gente que queria demais. Eu chorei, mas prometi a mim mesma. Nunca mais vou me calar. Foi aí que comecei a lutar. Primeiro em silêncio, depois com coragem. Mas cada passo foi contra o mundo inteiro. Comecei a guardar moedas, pouco a pouco. Uma gorjeta aqui, um troco ali. Escondia embaixo da tábua solta do quarto. Aquilo era mais que dinheiro. Era esperança. Eu tinha um plano. Pequeno, mas meu. Queria voltar a estudar. Fazer supletivo. Nem que fosse à noite cansada. Mas ninguém podia saber. Um dia, a vizinha me deu um livro velho. "Você gosta de ler, né?" disse ela com um sorriso gentil. Aquele livro virou meu mundo. Li escondida, no escuro, debaixo do cobertor, com uma vela emprestada da cozinha. Foi nesse livro que aprendi sobre mulheres que mudaram o mundo, que quebraram correntes, que disseram não e sobreviveram. Eu queria ser como elas. Só não sabia por onde começar. Minha primeira tentativa de fugir foi aos 17. Mas voltei. A vergonha era maior que a dor. "Pra onde você ia, menina?" gritou meu pai. Eu não respondi. Não havia resposta que coubesse naquele lugar. Depois daquele dia, me trancaram em casa por uma semana. Sem janelas, sem palavras. Só as paredes ouvindo meus soluços. Mas a chama não apagou. Ficou ali, pequena, teimosa, crescendo devagar, enquanto eles pensavam que tinham me vencido. Eu aprendi a sorrir quando precisava, a fingir obediência. Mas por dentro, cada passo era um ensaio para a liberdade. Minha mãe me arranjou um noivo, um homem mais velho, bem mais velho. "Ele vai cuidar de você", ela disse. Mas eu sabia. Ia ser só mais uma prisão, com paredes novas. Na noite do noivado, olhei pro espelho. A menina que me encarava estava pálida, com olhos molhados, mas firmes. Pela primeira vez, senti coragem de verdade. Medo e coragem. Juntos. Fugi de novo, mas dessa vez não voltei. Levei só o essencial: o caderno que tinha sobrado, as moedas escondidas e a vontade que já não cabia mais dentro de mim.
Peguei o primeiro ônibus para a cidade vizinha. Me sentei perto da janela e vi meu passado ficando pequeno, atrás do vidro embaçado. Era madrugada. E eu, livre, pela primeira vez. Cheguei sem saber onde dormir. Passei a primeira noite num banco de praça. Frio, escuro, mas ainda assim, melhor que qualquer cama naquela casa. Consegui trabalho numa padaria. Dormia nos fundos, entre sacos de farinha e cheiro de pão. O dono era bom. Me chamava de filha, mas com respeito, nunca com imposição. Com o salário, me matriculei no supletivo. Voltei a estudar, voltei a escrever. E aos poucos, voltei para mim. Mas o passado, ele não deixa de bater na porta, mesmo quando a gente muda de cidade. Um dia recebi uma carta, sem nome, sem remetente. Só uma frase escrita à mão. Você nunca vai ser ninguém. Chorei por horas, mas depois queimei a carta, porque a única verdade que importava era a que eu escrevia com as minhas próprias mãos. Foi entre os livros e os sacos de farinha que eu conheci o Raul. Ele vinha toda manhã comprar pão francês e leite. Sempre o mesmo pedido, sempre o mesmo sorriso tímido. Na primeira vez que ele falou comigo, só disse: "Você tem os olhos mais tristes que já vi." Eu não sabia se agradecia ou se chorava. Começamos a conversar. Nada demais. Coisas simples. O tempo, o café, as notícias. Mas a voz dele era um abrigo. E eu estava tão cansada de me sentir desabrigada. Raul me perguntou o nome. Disse que o meu soava como música. E eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, eu ri sem culpa. Ele era professor, de história. E quando descobriu que eu estudava à noite, começou a me ajudar com os deveres. Me trazia livros antigos, anotações, café quente. Uma noite, depois da aula, ele me esperou do lado de fora com um guarda-chuva. Chovia. E ele estava lá, com aquele olhar que dizia: "Você não precisa se molhar sozinha mais." Mas eu tinha medo. Medo de amar. Medo de confiar. Medo de ser colocada de novo numa caixa com paredes bonitas e grades invisíveis. Eu disse: "Não quero ser de ninguém." E ele respondeu: "Então seja sua e me permita estar por perto enquanto você descobre quem é." Foi aí que eu entendi. Amor de verdade não prende. Ele acompanha. Começamos a construir uma vida juntos. Simples, mas cheia de liberdade. Morávamos num quartinho nos fundos da casa da tia dele. E cada canto era nosso. Fiz o supletivo. Passei. E Raul chorou mais que eu na formatura. Me deu uma caneta dourada com meu nome gravado. Para escrever tudo o que o mundo ainda precisa ouvir de você. Comecei a trabalhar como assistente numa escola. A diretora era rígida, mas justa. E viu em mim algo que nem eu sabia que existia. Vocação. Cuidava das crianças com carinho. Escutava. Entendia. Elas me olhavam como se eu fosse abrigo. E aos poucos percebi que talvez eu também tivesse nascido para ensinar. Raul me incentivou a fazer pedagogia. Disse: "Você já é uma professora. Só falta o diploma." Trabalhava de manhã, estudava à noite, cuidava da casa, no intervalo. Mas eu estava feliz. Cansada, sim, mas feliz. Porque finalmente aquela menina que um dia foi criada para servir, agora escolhia onde e como queria estar. Até que um dia, o telefone tocou. Era minha mãe. Ela estava doente, muito. E meu pai tinha abandonado tudo, como sempre fez. Minha primeira reação foi o silêncio. Depois, o choro. E, por fim, a raiva. Por que ela? Por que agora? Depois de tudo que ela permitiu, de tudo que ignorou. Mas
Raul me olhou com ternura e disse: Você é livre. E quem é livre pode escolher perdoar. Voltei àquela casa depois de anos. Os portões ainda rangiam. As paredes ainda tinham cheiro de opressão. Mas eu não era mais a mesma. Minha mãe estava frágil, olhos fundos, voz baixa. Quando me viu, não disse nada, só chorou, e eu também. Ela segurou minha mão e sussurrou: Você venceu, mesmo com tudo que eu fiz. Você venceu. Não havia pedido de desculpa ali, mas havia arrependimento. E por algum milagre, meu coração cedeu. Cuidei dela até o fim. Levei livros, flores, fotos. Ela adorava ouvir minhas histórias sobre as crianças da escola. Um dia, antes de dormir, ela disse: Se eu tivesse sido metade do que você é hoje, tudo teria sido diferente. Aquela noite em que fugi da fazenda ainda vive nos meus ossos. O cheiro de terra molhada, o rangido da porteira, o som do meu coração batendo mais alto que os grilos. Corri sem olhar para trás, com os pés descalços, o vestido rasgado e a alma em frangalhos. Mas dentro de mim, uma faísca, uma centelha viva de coragem que eu nem sabia que tinha. Peguei carona num caminhão velho que levava sacas de milho para a cidade. O motorista era um homem calado, de mãos calejadas, e me olhou com pena quando contei que precisava ir para bem longe. Ele não fez perguntas, só me deu um cobertor velho e disse que eu podia dormir ali na caçamba. Foi a primeira vez que alguém me ofereceu algo sem esperar nada em troca. Cheguei na cidade grande com nada além do nome da Dona Irene, uma mulher que, segundo minha tia, acolhia moças em apuros. Bati na porta dela com os olhos inchados de choro e os pés feridos. Ela me olhou dos pés à cabeça, respirou fundo e disse: Aqui, menina, você vai recomeçar, mas não pense que vai ser fácil. E não foi. Dona Irene me deu uma cama, um prato de comida quente e uma lista de tarefas. Passei a limpar, cozinhar e ajudar outras moças que chegavam tão quebradas quanto eu. Mas ali, pela primeira vez, aprendi o que era respeito. Cada uma de nós tinha uma história triste, uma ferida aberta, mas éramos mais do que isso. Éramos guerreiras silenciosas, aprendendo a levantar. Foi ali, entre um prato lavado e outro, que conheci Clara, uma moça franzina com olhos de esperança. Ela me falava de uma escola noturna, onde as mulheres iam aprender a ler e escrever. Meu coração bateu forte. Ler, escrever. Eu que mal sabia assinar meu nome. Pensei nos cadernos que eu escondia debaixo da cama quando era criança. Pensei no sonho que parecia enterrado. Naquela noite encarei meu reflexo no espelho pela primeira vez em anos. Vi uma mulher marcada, mas viva. E decidi. Eu ia estudar. Eu ia escrever minha própria história. As aulas eram simples, mas tudo era novo. A professora tinha paciência, e cada letra que eu aprendia era como abrir uma janela dentro de mim. A primeira palavra que escrevi sozinha foi liberdade. Chorei como criança. Trabalhava de dia, estudava à noite. Não sobrava tempo para descanso, mas, pela primeira vez, sentia que meu cansaço valia a pena. Eu era dona de mim, dona das minhas escolhas. Comecei a escrever cartas para mim mesma. Pequenos textos onde eu imaginava a vida que queria viver. Foi numa dessas noites que conheci o Raul. Ele era irmão de uma das moças da casa e ia buscá-la depois das aulas. Tímido, educado, sempre com um livro debaixo do braço. Um dia me viu escrevendo num caderno e perguntou se podia ler. Tremi. Era como se ele tivesse pedido para ler meu coração. Mas deixei. Ele leu em silêncio. Quando terminou, disse só uma frase. Você tem alma de escritora. Eu ri. Mas aquelas palavras ficaram em mim como sementes.
Raul passou a me trazer livros. Machado de Assis, Clarice Lispector, Cecília Meirelles. E eu lia com fome. Aquelas palavras me transportavam, me faziam sonhar, me faziam crer que eu podia ser mais do que a filha da mulher que limpava os banheiros da fazenda. Mais do que a menina ensinada a servir. Com o tempo, Raul e eu nos aproximamos. Mas eu tinha medo. Medo de confiar, de depender, de amar. Ainda havia uma menina assustada dentro de mim. Mas ele não pressionava. Apenas caminhava ao meu lado. Certa noite, ele me levou até um teatro. Era a primeira vez que eu via algo tão bonito. Luzes, cortinas vermelhas, pessoas que falavam com emoção. Meus olhos brilhavam. Ao sair, ele segurou minha mão e disse: "Você pertence a esse mundo também." Aquilo me desmontou. Com ele, fui perdendo o medo de sonhar alto. Fui aprendendo que eu não era uma sombra. Eu era luz. Um dia, Dona Irene me chamou para conversar. Disse que eu já estava pronta para voar sozinha. Que podia alugar meu próprio canto, buscar um emprego fora. Fiquei com medo. Mas também senti orgulho. Ela me abraçou e disse: "Você não é mais a menina que chegou aqui." Consegui um trabalho como auxiliar numa biblioteca pública. Quando entrei naquela sala cheia de livros, quase desabei. Era como se eu tivesse entrado num templo sagrado. Passava horas organizando prateleiras e, nas folgas, lia. Lia tudo. Me inscrevi num curso de redação criativa à noite. Comecei a escrever contos, pequenas histórias inspiradas nas mulheres que conheci, nas dores que vivi. Um dia, Raul me levou um envelope. Dentro, havia um convite para participar de um concurso literário. "Manda um dos seus contos", ele disse. Ri de nervoso. Eu? Imagina. Mas ele insistiu. E eu mandei. Esqueci do concurso. Voltei à rotina. Até que um mês depois, recebi uma carta. Abri tremendo. Fui selecionada. Meu conto seria publicado num livro com outros novos autores. Sentei no chão da biblioteca e chorei. Ali, no meio dos livros que tanto me curaram, minha história também seria lida. Raul me levou para jantar naquele dia. Me olhou nos olhos e disse: "Você merece tudo isso e muito mais." Foi nessa noite que ele me pediu em casamento. Eu chorei. Pela menina que um dia acreditou que só serviria. Pela mulher que ousou sonhar. Nos casamos num jardim simples, cheio de flores amarelas, minhas preferidas. Dona Irene estava lá. Clara também. As moças da casa me aplaudiram de pé. Eu não tinha uma família de sangue, mas tinha construído uma com amor. Depois do casamento, continuei a trabalhar, a estudar, a escrever. Publiquei meu primeiro livro sozinha, depois o segundo e o terceiro. Hoje vejo minha história nas mãos de outras mulheres, mulheres que se veem em mim, que encontram força nas minhas palavras. E quando minha neta me pergunta: "Vó, como a senhora virou escritora?" Eu sorrio. Respondo: "Porque um dia eu acreditei que podia ser mais do que me ensinaram a ser. Eu fui criada para servir, mas aprendi a lutar pelos meus sonhos e venci." O tempo passou e, com ele, os sinais da idade começaram a se refletir no espelho. Meus cabelos, antes escuros, agora carregavam fios prateados. Minhas mãos traziam rugas profundas, marcas de uma vida inteira de trabalho, sacrifícios, mas também de superações. Nunca imaginei chegar tão longe. Da menina que arrumava a mesa em silêncio, abaixando os olhos para não contrariar ninguém, tornei-me uma mulher que defende sua própria voz, que ergue os olhos, encara o mundo e fala com firmeza. Depois da formatura de Maria, a vida ganhou um novo sentido. Ela se tornou professora, a primeira da nossa família com diploma. Ver meu sangue ali diante de uma sala cheia de crianças me fez sentir como se o mundo tivesse valido a pena.
Eu também me tornei uma espécie de professora, mas de lições da vida. Na vizinhança, mulheres mais novas vinham conversar comigo. Eu as escutava, e muitas vezes só isso já bastava. Outras vezes, eu contava partes da minha história, tentando, com minhas palavras simples, plantar uma esperança. João voltou a me procurar anos depois. Já não era mais aquele homem forte, arrogante. Estava mais velho, abatido. Tinha os olhos carregados de arrependimento. Me pediu perdão. Disse que não sabia o que tinha nas mãos, que destruiu algo que podia ter sido bonito. Eu escutei. Não por ele, mas por mim. Era o fim de um ciclo. Eu o perdoei. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Hoje, sento nesta cadeira de balanço na varanda da minha casa. O sol se põe devagar, tingindo o céu com tons que parecem pintados à mão. Ouço risadas vindo da cozinha. Meus netos, meus filhos. E eu estou aqui, inteira. Toda vez que alguém me pergunta como consegui, eu sorrio. Porque não foi sorte, foi coragem, foi vontade, foi a fome de mudar um destino que tentaram me enfiar goela abaixo. Não foi fácil. Tantas noites chorei em silêncio, com medo de não conseguir. Mas consegui. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Eu não nasci livre. Eu me tornei livre. E se eu pudesse voltar no tempo e encontrar aquela menina de olhos assustados no canto da sala, eu diria: você vai sofrer, vai cair, vai duvidar de si mesma. Mas você também vai levantar, vai gritar, vai sonhar e vai vencer. Essa sou eu. E essa é minha história, porque eu fui criada para servir. Mas aprendi a lutar pelos meus sonhos. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.